Fala galera, sou o professor Leone desde o Física Sabres e vim conversar com vocês um pouco sobre movimento uniforme. Para começar, eu quero que vocês entendam o que é movimento. Para a física, movimento nada mais é do que uma troca de posição ou uma variação de posição. E essa variação de posição a gente chama de deslocamento. Ou seja, se um corpo se desloca em relação a um determinado referencial, a gente pode dizer que ele está em movimento. E para esse movimento ser considerado uniforme, esse corpo deve ter uma velocidade e essa velocidade deve ser constante, tá? Se isso acontece, a gente pode afirmar que ele vai percorrer distâncias iguais ou espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Por exemplo, se eu estou caminhando naquela direção com velocidade constante e digo a vocês que em 1 segundo eu percorri 1 metro, no meu próximo segundo de caminhada, eu vou ter que percorrer mais 1 metro, tá? Nas questões de movimento uniforme, normalmente é pedido para a gente calcular ou a velocidade escalar média ou a velocidade vetorial média. A velocidade escalar média, como o próprio nome já diz, é uma grandeza escalar, não depende de direção nem de sentido. E para a gente calcular, a gente faz a razão entre a distância percorrida e o intervalo de tempo. Ou seja, a gente divide uma grandeza escalar por uma grandeza escalar e tem como resposta uma velocidade escalar média, tá? Já na velocidade vetorial média, ou como as questões chamam, velocidade média simplesmente, a gente faz a divisão entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Deslocamento é uma grandeza vetorial. Então isso aqui vai se comportar como um produto por escalar, que a gente viu lá em vetores. E um produto por escalar tem como resposta um vetor. Então, se a gente faz isso aqui, a gente encontra a velocidade vetorial média. Isso aqui também pode ser escrito, gente, como ΔS sobre ΔT. E se a gente abrir um pouquinho essa equação, a gente chega na equação horária da posição do movimento uniforme, tá? Ou então aquela famosa equação do sorvete, né? Por fim, vamos falar sobre a unidade de medida da velocidade. No sistema internacional, metro por segundo é dado como a unidade da velocidade. No nosso dia a dia, a gente utiliza mais quilômetro por hora. Então as questões vão trabalhar com essa conversão entre essas duas. De metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica o valor por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente pega o valor e divide por 3,6, tá bom? Vamos fazer um exemplo? Então, pessoal, a questão diz pra gente que um ônibus vai de A até B em 30 minutos e pede pra gente calcular a distância percorrida, o deslocamento, a velocidade escalar média e a velocidade vetorial média. A distância percorrida nada mais é do que a soma de todos esses pedacinhos aqui que ele percorreu. Então vai ser 200 mais 100, 300, mais 100, 400, mais 100, 500, mais 200, 700, 700 mais 100, 800, 800 mais 1, 2, 3, 300 dá 1.100 metros, tá? Então a distância percorrida foram 1.100 metros. E o deslocamento, a gente tem que lembrar que o deslocamento nada mais é do que o vetor que liga o ponto A até o ponto B, tá? E qual é o tamanho desse vetor que a gente chama de ΔS? Ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, ó. Não é isso? Esse triângulo retângulo tem lados. Esse lado aqui tem 3 quarteirões, então 300. E esse lado aqui de baixo é 400, tá? Então isso aqui, gente, é um triângulo pitagórico, né? Se a gente aplicar Pitágoras, a gente vai achar que a hipotenusa é 500. 3 múltiplo de 3, múltiplo de 4 e múltiplo de 5, né? Então, ΔS é igual a 500 metros. Vamos para a velocidade escalar? A gente já viu que velocidade escalar média é a distância percorrida dividida pelo tempo. Então, essa velocidade vai ser igual a distância percorrida, 1.100 metros, dividido pelo tempo. O tempo ele deu em minutos. 30 minutos vezes 60 segundos dá 1.800 segundos. Então, 1.100
dividido por 1.800 segundos vai dar para a gente como resposta aproximadamente, né, 0,61 metros por segundo. Já a velocidade vetorial média, a gente tinha visto que é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Quem é o deslocamento? 500 metros e o intervalo de tempo, os 1.800 segundos. Tá bom? Isso aqui, quando a gente calcular, vai dar algo aproximadamente, acho que 0,27 metros por segundo. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Para mais dicas como essa, é só me seguir lá no Instagram e se inscrever aqui no canal do Marca Texto, tá? Até a próxima!